Oi, pessoal, aqui quem fala é a Michelle Lima e eu sou da Excel House. Estou aqui hoje para falar da segunda etapa do vídeo sobre tabela dinâmica. Espero que vocês gostem, entrem, sentem-se e sintam-se à vontade. Para facilitar a nossa visualização, eu estou utilizando a mesma base utilizada no primeiro vídeo. Acho que fica mais fácil para todos vocês visualizarem os dados. Eu vou começar, pessoal, reiterando o que nós falamos no primeiro vídeo. Tabela dinâmica, ela é uma ferramenta apenas para consolidação de dados. Ela não altera as informações que constam nesses dados, ok? Ela é só uma maneira dinâmica, como o nome diz, de você visualizar as informações. Vamos lá? Para a primeira dica, pois esse vídeo, o foco é dar dicas de como utilizar melhor a ferramenta, eu vou iniciar inserindo aqui uma tabela dinâmica. E vou pegar a opção vendedor e valor vendido. Vou só formatar aqui para ficar mais prática a visualização. E vou tirar as linhas de grade. Então, aqui nós temos o relatório de vendas. O total vendido por cada vendedor em valores, ok? A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês é a respeito dos menus constantes na tabela dinâmica. Aqui na opção Design, tem esses submenus, que vocês podem observar aqui, que é subtotais, totais gerais, layout do relatório e linhas em branco. Muitas vezes, a gente quer utilizar a tabela dinâmica para que ela se transforme numa segunda base, numa base consolidada, seja ela para servir como base de um gráfico ou apenas para demonstrar as informações consolidadas. E às vezes, ela não fica da maneira que gostaríamos. Então, eu vou dar um exemplo inserindo aqui produto. Então, quanto cada vendedor teve de resultado sobre cada produto. A ordem que ela vem é a ordem alfabética. Então, nós podemos observar aqui Jair, Lucas, Marcelo, Maria. Nós podemos organizar isso aqui através da classificação. Vou classificar em mais opções de classificação. Vou colocar aqui como decrescente pelo valor, ou seja, a ordem aqui é quem vendeu mais. Então, foi a Sara, em seguida a Natália. Assim, como se trata de um relatório de resultado, talvez fique mais prático a visualização. E a gente já consegue identificar quem está vendendo mais ou menos. Se isso aqui fosse servir de base para um outro relatório, a forma que ele está demonstrado, através de tópicos, não fica visualmente muito agradável. Então, nós poderíamos fazer uma alteração. Por exemplo, aqui em layout do relatório, alterar a tabela para um formato de tabela. Então, ele tira as informações de subgrupos e coloca em colunas. Se vocês observarem, ele inseriu mais uma coluna, que foi a coluna B. Porém, o fato de as linhas ficarem vazias aqui podem atrapalhar essa nova base. Então, eu vou fazer uma simulação excluindo os subtotais e pedindo para ele repetir todos os rótulos. Então, aí ele se transformou numa nova base, ok? Essa foi a primeira dica. A segunda dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a respeito da segmentação de dados. Segmentação de dados é uma ferramenta dentro da ferramenta. Então, por exemplo, eu quero fazer filtros nesse relatório, mas sem que eu tenha que abrir aqui a caixa de opções. Se eu inserir aqui uma segmentação de dados por vendedor, que é o exemplo que nós estamos utilizando aqui agora, ele vai aparecer essa caixinha. Essa caixinha ela pode ser formatada em outros layouts, outras cores, da forma que vocês acharem melhor para a necessidade de vocês. E o que acontece? Quando eu clico aqui em um dos vendedores, ele faz o filtro automaticamente. Então, aqui foi o caso da Natália. Se a nossa tabela tivesse mais informações, por exemplo, os produtos que nós havíamos colocado anteriormente, seria um jeito mais prático de demonstrar e selecionar. Isso, talvez o foco seja para um dashboard que você esteja criando, um relatório de demonstração de resultados, fica mais prático e visualmente mais agradável, ok? Para tirar esse filtro, é só clicar aqui nessa caixinha limpar filtro. E aí voltam as informações originais. Essa foi a segunda dica, pessoal. A terceira dica está relacionada
como as informações são demonstradas na tabela. Por exemplo, aqui estamos falando de um relatório de resultados de venda. Se eu quisesse analisar quanto cada vendedor representa percentualmente das vendas, eu poderia fazer isso de duas maneiras. A primeira seria fazendo uma conta fora da tabela dinâmica, porque como nós sabemos, nós não temos como alterar a tabela. Se eu tentar fazer qualquer alteração dentro dela, por exemplo, digitar alguma coisa, ela não permite, porque ela é apenas uma consolidação de uma tabela prévia. Então eu poderia fazer essa conta aqui de que maneira? Dividindo o valor de cada vendedor pelo valor total. E aí eu teria o percentual que cada um representa nas vendas. Porém, eu posso fazer isso dentro da própria tabela. Eu posso vir aqui na opção Valores. Quando eu clico, ele abre um menu suspenso e tem a opção aqui Configuração do campo de valor. Dentro dessa configuração, ele tem essa opção, Mostrar valores como. Se vocês observarem, a nossa tabela ela está sem cálculo, ok? E está aqui a seleção por valor, por vendedor, que é a opção que nós estamos utilizando agora. Então, digamos que eu queira fazer a mesma demonstração percentual, porém dentro da tabela dinâmica. E por que dentro da tabela dinâmica? Se ela não for estática, se eu for inserir novos dados, novos vendedores, quando eu fizer isso, a minha fórmula vai ficar defasada. Eu não vou ter ela para todos os campos e se eu alterar e inserir mais alguma coluna, eu vou perder essas fórmulas. Se eu colocá-la direto dentro da tabela dinâmica, ela vai acompanhar a tabela independente do formato que ela fique. Então, eu vou selecionar aqui uma das opções, tem várias opções se vocês observarem. Eu vou selecionar apenas um exemplo que é o percentual do total geral. Então, eu quero saber quanto cada vendedor, ou seja, quanto cada informação que estão nas linhas, que são os vendedores, representam desse total somado aqui. E está aqui. Ele já fez a conta automaticamente, então, independente da forma que a tabela seja exibida, esse percentual vai continuar. Mas se eu quiser manter o valor, então aí vai mais uma dicasinha para vocês. Eu posso selecionar o valor aqui em cima, novamente, clicar, arrastar ele para dentro da caixa de valores novamente e ele vai duplicar. Uma maneira ele vai ser demonstrado o valor absoluto e a segunda forma, como nós configuramos, ele vai ser exibido como um percentual. Então essa é mais uma dica, você pode fazer isso dentro da própria tabela. E se eu fizer os filtros aqui por vendedor, ele vai continuar fazendo as contas de acordo com o nosso filtro. Para selecionar mais de uma informação na segmentação, você pode segurar Shift e clicar. Então, aqui eu posso ter as opções apenas de alguns vendedores. Então, digamos que eu selecione Natália e Lucas. Aperto Ctrl e está aqui, Natália e Lucas. Se eu segurar Shift no intervalo, ele vai selecionar todos que estão entre esse intervalo. Por exemplo, Lucas, Marcelo, Maria e Natália. E tá aí. Se eu quiser tirar novamente, é só clicar aqui em limpar filtro. A próxima dica, pessoal, é a respeito de gráficos dinâmicos. Há várias formas de fazer esses gráficos, inclusive para quem gosta de dashboards, esse será um dos nossos próximos temas. Eu posso fazer isso fora de uma tabela dinâmica, através de algumas ferramentas que o Excel possui, mas eu também posso fazer isso de uma maneira mais prática. Se nós viermos aqui no menu, ele já tem aqui uma opção de gráfico dinâmico. Aqui ao lado direito da tela, vocês podem observar. Então, se eu tenho uma tabela dinâmica pronta e clicar aqui em gráfico, ele vai só me dar as opções de quais gráficos eu quero utilizar, inclusive agora o funil que está disponível, que antes não era disponível no Excel, era preciso fazer manualmente. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui um gráfico de pizza, apenas para que a gente possa, apenas para que possa servir de exemplo. Então, vou selecionar aqui um gráfico de pizza, vou clicar em OK. E ele trouxe aqui exatamente as informações que constam ali na tabela, da forma que ela está configurada. Se eu vier aqui e fizer um filtro apenas por um vendedor, por exemplo, o gráfico vai acompanhar a segmentação de dados também. Se eu não quiser demonstrar, por exemplo, a tabela e quiser que as pessoas que estão recebendo esses dados visualizem apenas o gráfico e as opções de seleção,
posso fazer isso, sobrepor a tabela, esconder a tabela, que é a base de dados de informações desse gráfico, e fazer a seleção através aqui da segmentação. Então, se eu quiser escolher mais de um vendedor, apenas para exemplo, eu posso fazer isso. As configurações de um gráfico dinâmico, elas são parecidas com as configurações de gráfico. Nós também teremos alguns vídeos e uma série especial apenas para gráficos, inclusive gráficos velocímetro, termômetro e alguns outros que são bem conhecidos por aí. Ok? Pessoal, a respeito de tabela dinâmica e algumas dicas para a utilização, espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para vocês e nós nos encontramos nos próximos vídeos com os meus parceiros Guilherme Soares e Marcelo Bruder. Tenham uma ótima tarde e até a próxima. Até mais, pessoal!